Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou mostrar a confusão que é para quem deve estar decidindo o voto baseado em pesquisas. Tem alguns dias saiu uma pesquisa feita lá no Rio de Janeiro para o governo, Senado e Presidência, feita pelo Instituto IPEC, o antigo IBOP, e hoje, dia 6 de junho, foi divulgada uma pesquisa também, Senado, Governo e Presidência, feita pela Paraná Pesquisas. E vou mostrar aqui algumas diferenças, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistir e gostar, manda o joinha pra cima. Se não gostar, dislike. Comenta aqui embaixo o que você acha dessas pesquisas, quais são as suas preferências. E se puder, compartilha esse vídeo, em especial com quem mora no Rio de Janeiro ou com quem, não morando lá, esteja interessado em saber como que está o cenário baseado nessa pesquisa. Eu vou mostrar as grandes diferenças que tem. Vamos lá então, porque o Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.540 eleitores entre os dias 30 de maio e 2 de junho. Tem uma margem de erro de 2,5 para mais ou para menos. Vamos trazer aqui primeiro o cenário para o Senado. Romário, do PL, lidera com 14,9%. Ele que tenta a reeleição, ele é senador atualmente. Pelo Instituto IPEC, dias antes aí, ele apareceu com 29%. Sim, metade. O William quer dizer que ele derreteu de 29 para 14,9? Não dá para dizer isso porque são metodologias diferentes. Aí a pergunta que eu faço é, você que está aí sendo pressionado para escolher esse ou aquele baseado em pesquisas, vai acreditar em qual? Por isso é que eu digo sempre, fica com o pé atrás, avalie os candidatos para todos os cargos, né, e vote naquele que considera melhor, e não porque uma pesquisa te induz, né, a ir por esse ou aquele caminho. Tenha muita calma. Então, Daciolo, do PDT, tinha 10 na IPEC, aparece com 12,5, empatado tecnicamente com Romário dentro da margem de erro. Molon também está empatado aqui, era do PSB, deputado federal, tem 11,3, na IPEC tinha 8. O Crivella, do Republicanos, 10,3. Todos esses quatro empatados tecnicamente por conta da margem de erro. Aí nós temos depois Daniel Silveira, do PTB, 8,1. André Siciliano, do PT, com 3,2. Washington Reis, do MDB, 3,1. Ottoni de Paula, também do MDB, 2,7. Branco e nulo, 26,1. Indecisos, 7,9. Então vejam aqui um número muito alto de indecisos, branco e nulo. No cenário 2, eles tiraram o Crivella e colocaram a Clarissa Garotinho. O Romário, 15,7, lidera. Cabo Daciolo também melhora um pouco, vai para 13,4. Alessandro Molon, ele melhora também um pouquinho, 11,6. Aí depois tem o Daniel Silveira com 8,2. A Clarissa Garotinho, que é do União Brasil, aparece com 5,6. O Washington Reis, 3,6. André Siciliano, 3,4. Ottoni de Paula, 2,9. Brancos e nulos, 27,4, aumenta um pouco. E não sabe ou não respondeu, 8,1% dos entrevistados. E no cenário para o Senado temos algumas indefinições. O Daciolo, por exemplo, vem dizendo que não irá disputar a eleição e que vai apoiar o candidato ou pré-candidato do PDT, o Babalaô Ivanir dos Santos. Mesmo assim, coloca o nome dele, não coloca no Babalaô, e o Daciolo, mesmo não se apresentando como pré-candidato, aparece muitíssimo bem colocado aqui. Vamos ver qual vai ser a decisão do PDT por lá. Também não é certo que o Crivella vá disputar uma eleição para o Senado. Ele já ocupou esse cargo aí entre 2003 e 2016. Vale lembrar que parte desse período o Crivella foi ministro da Pesca nos governos petistas. E os seus correligionários tentam convencê-lo a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Vamos ver qual vai ser a decisão dele. E Daniel Silveira, que recentemente recebeu o indulto, né, a graça de Bolsonaro, ele que foi condenado pelo STF para ir para a prisão. Bolsonaro então deu a ele a graça, gerou uma polêmica imensa, não quero entrar nos detalhes, já gravei sobre isso na ocasião, mas tem uma briga hoje aí porque ele tá inelegível, né? Não sei se ele vai conseguir mudar essa condição até agosto, quando as candidaturas são deferidas, mas por enquanto o nome dele aparece aqui. O PT e o PSB estão brigando lá no estado. Em São Paulo, o argumento que o PT usa para manter a candidatura de Haddad é que o Haddad está na frente nas pesquisas. Mas no Rio, o PT não abre mão de ter o André Siciliano, que está bem atrás do Molon, que é do PSB. Vamos ver se eles vão chegar num acordo. Por enquanto, não chegaram. No cenário aqui para o governo, fizeram 2 levantamentos. No primeiro, o Castro lidera, do PL, com 23,2. Aqui a diferença é até menor em relação à pesquisa IPEC. O Castro tinha lá 18.
O Freixo aparece logo atrás com 21,4. Na IPEC ele tinha 17. O Rodrigo Neves aparece nessa com 8, praticamente o mesmo percentual que ele apareceu na IPEC. Então não tem alteração nele aqui, ainda mais considerando a margem de erro. Emir Laranjeira, do MDB, apareceu aqui com 2,6. Felipe Santa Cruz, que é do PSD, com 2,3. Eduardo Serra, do PCB, 1,8. Ciro Garcia, do PSTU, 1,5. Paulo Ganimi, que é do Partido Novo, com 1 ponto. Branco e nulo, vejam isso, 24,7. Indecisos, 13,2. Aqui são quase 38% somado esses dois, o que indica que a gente pode ter uma mudança muito grande daqui para frente. Mas é bom lembrar que, de fato, lá no Rio de Janeiro, as eleições são marcadas por um percentual muito alto de pessoas que anulam voto, votam branco ou simplesmente não comparecem. Isso é muito fruto da decepção que os cariocas estão tendo com a política local. Mas eu tenho dito sempre aqui, é importante que as pessoas, estamos aí há 4 meses das eleições, pesquisem direitinho, vê o que cada um está propondo e façam uma escolha, porque não votar, por mais que muita gente queira fazer até um protesto, ou não se sinta estimulada a ir até as urnas, enfim, fazer um esforço, ir lá, dar a sua colaboração em prol da democracia, eu entendo esse sentimento, mas é bom lembrar que quando a pessoa não vota, ela acaba até ajudando esses que acabam prejudicando muito o Rio de Janeiro, como tem acontecido aí no Rio de Janeiro em relação àqueles que foram eleitos, em especial governadores, nas últimas eleições. No cenário 2, Cláudio Castro lidera com 24,4, aqui um pouco mais reduzido, O Freixo vai para 22,4, Rodrigo Neves 9,4. Então todos os três melhoraram um pouco. Eduardo Serra, do PCB, 2,1, Paulo Ganimi, 1,3. Brancos e nulos, 26,7, indecisos 13,8. Aqui mais de 40% então de eleitores que simplesmente não falam nem o nome neste momento. Agora vejam a pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta a lista com os nomes. Você tem aqui o Cláudio Castro liderando com 7,4. O Freixo vem atrás com 5. Rodrigo Neves com 1. Clarissa Garotinho 0,3. Coronel Emir Laranjeira com 0,1. Felipe Santa Cruz e Paulo Ganimi também 0,1. Outros somados 0,8. Brancos e nulos 8,9. Indecisos 76,4%. Mais de 85% dos entrevistados não tem o nome na ponta da língua para a eleição no governo lá no Rio, que na minha opinião está muito em aberta, e a posição de Eduardo Paes, prefeito da capital, pode sim impactar e ser até decisiva nas eleições. Vamos ver aqui agora a rejeição. Marcelo Freixo lidera aqui, como acontece também em outras pesquisas, aqui com 45,7%. O segundo mais rejeitado, Cláudio Castro, com 36,3%, e depois vem Rodrigo Neves, pegando aqui os três mais bem colocados, com 35,8%. E para a presidência, a gente vê que a pesquisa espontânea, a Paraná tem sempre trazido índices altos de eleitores indecisos, e não foi diferente no Rio. Lula lidera na espontânea, sem que apresente então os nomes. O Lula aparece com 26,8%, Bolsonaro com 26,2%, o Ciro com 1,6%, Tebet 0,5%, Pablo 0,2%, Janones, Felipe Dávila e outros somados 0,1%, ninguém, branco e nulo 8,2% e indecisos, vejam, 36,2%. Somados com branco e nulo, nós temos aqui 44,4% dos eleitores cariocas que não sabem simplesmente em quem votar. É um número muito alto, tem se repetido em vários estados, eu tenho destacado isso, e engana-se quem acha que as eleições também presidenciais já estejam aí decididas, e também o segundo turno. Não está nada decidido, tem muita coisa para acontecer daqui até lá. Além do mais, é bom lembrar o seguinte, tem muita gente que agora até responde espontaneamente Lula ou Bolsonaro, mas que podem migrar para um outro nome, se esse outro nome se consolidar e mostrar para o eleitor que ele é sim viável para quebrar essa polarização que boa parte dos brasileiros reconhecem. E eu concordo que é muito, mas muito prejudicial para o Brasil e para o debate que tem que ser feito no período eleitoral. No cenário estimulado, que tem muito a ver com recall, com lembrança dos nomes, afinal de contas nós temos um atual presidente tentando a reeleição e um ex-presidente tentando voltar. Lula lidera com 37,9%. Na IPEC ele tinha 46%. Bolsonaro aparece aqui com 37,5%. Praticamente um empate aqui nos números, mas tem uma diferença de 0,4%. A gente tem que falar então tecnicamente empatados. Bolsonaro tinha na IPEC 31%. O Ciro tinha na IPEC 4%. Aparece nessa com 5,6%. Janones 1,2%, Simone Tebet 1,1%,
Pablo e Vera Lúcia 0,5 cada, Felipe Dávila 0,3, Eimael 0,2, Bivar 0,1, branco e nulo 9,6, indeciso 5,4. E aqui, pegando aqui o Ciro, que é essa alternativa melhor colocada para quebrar a polarização, ele saiu na última pesquisa presidencial com 9% das intenções de voto. Inclusive chegou a melhorar o que ele tinha em relação à semana anterior. Em outros institutos, em outros cenários, ele aparece até com 13 pontos. E aí, se ele apareceu aqui com 5,6, considerando que a gente deva confiar na Paraná Pesquisas, que muita gente desconfia, significa, se for verdade esses números, que o Ciro está indo mal no Rio de Janeiro e tem espaço para crescer, sobretudo porque tem lá, né, figuras importantes. Vamos citar aqui o Daciolo, que apareceu em primeiro, empatado tecnicamente com o Romário. Então o Ciro tem espaço para crescer no Rio, e crescendo lá, isso ajudaria a crescer no cenário nacional. Mas eu confesso que a Paraná não é uma pesquisa muito elogiada por aí. O meu intuito aqui é apenas mostrar o cenário que ela trouxe e apontar as diferenças para a IPEC. Enfim, enquanto teve muita gente no lado lulopetista empolgada com a IPEC, essa pesquisa, por exemplo, desagradou esses mesmos que ficaram empolgados dias atrás. Bolsonaristas, que às vezes comemoram aqui Bolsonaro está mais próximo de Lula nessa, acabam não gostando do fato, por exemplo, do Romário ter a metade dos votos ou das intenções de votos que ele apresentou na IPEC. Ou seja, é uma confusão danada. A gente tem que sempre fazer aquilo que eu tenho insistido aqui: avaliar a proposta, ideias, a postura, o histórico, para fazer a escolha com calma e não simplesmente influenciado por pesquisa. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui, mas se você puder, compartilhe este vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até mais!